Bom, galera, estamos de volta aí, mais um bloco, o último bloco de hoje, sobre eletricidade nesse último bloco. Basicamente, eu vou falar sobre potencial elétrico, né? Sobre o que o potencial elétrico representa, qual é o papel dele em relação à eletrostática, né? Na verdade, eu estou falando do potencial eletrostático, não do potencial elétrico de maneira geral. Mas é potencial elétrico, tá? É tudo potencial elétrico, dá no mesmo. Mas eu estou me referindo mais especificamente ao potencial eletrostático, tá? Então, aqui eu vou falar hoje sobre o potencial elétrico. Pronto. Tá. O potencial elétrico, né? Ele é uma coisa que, assim, quem está estudando física, ele meio que ele é intuitivo e ao mesmo tempo desafiador, porque ele tem algumas coisas inerentes, né, que tornam um pouco complicadas. Primeiro que ele não é explicado por uma matemática simples, né? Então ele requer uma certa abstração matemática grande. A segunda coisa é que ele cai pouco, então as pessoas têm pouca chance de analisar a coisa com profundidade, né? E ele parece, e assim, ele aparece muito mais em circuitos elétricos, então a pessoa acaba jogando tudo para circuitos elétricos. Mas no nosso caso aqui, a gente pode criar coisas relacionadas ao potencial elétrico, né? Então, assim, eu estou inicialmente pensando no potencial elétrico, né, gerado por cargas pontiformes, tá? Então, eu estou me referindo aqui ao potencial, né, em particular ao potencial, né, potencial gerado, né, por cargas pontiformes, tá? Por cargas pontiformes, né? Ou seja, cargas pontuais, tá? Basicamente é isso, né? Então, assim, a gente, apesar de estar lidando com o potencial, a gente não vai falar dele de maneira geral, a gente vai falar de maneira específica, né? Tipo, tentando entender o que o potencial tem a ver. Bom, a primeira coisa é que o potencial ele é a capacidade de gerar corrente elétrica, tá? Potencial é a capacidade de mover elétron, mover próton, é isso. Basicamente é isso. Então você pode pensar no potencial como se fosse uma rampa. O que é uma rampa, né? Se você pega uma bolinha e bota na rampa, se você bota no alto da rampa, essa bolinha desce. Isso significa que o alto da rampa tem um potencial grande de fazer a bolinha rolar para baixo. É tipo isso. Então, se eu tenho uma rampa, né, assim, ó, e eu largo uma bolinha na parte de cima, né, essa bolinha ela tende a fazer o quê? A descer, rodando, girando, né? E adquirindo velocidade. Então, eu posso dizer que, de certa maneira, essa bolinha ela está descendo, adquirindo velocidade, transformando energia potencial de movimento, que é a energia potencial gravitacional, em energia cinética, que é a energia do movimento. O que acontece é que a energia potencial gravitacional ela só faz ele descer, nunca subir. E no caso aqui, não. Quando a carga for positiva, ela vai na direção negativa, é como se ela subisse a ladeira. Então, o potencial elétrico ele vai fazer isso, ele vai pegar uma carga, certo? Então, digamos que você tem uma carga Q, num determinado lugar aqui, ó, uma carga Q. Essa carga Q, ela pode ser movida para um determinado ponto de forma espontânea por conta de uma diferença de potenciais. Então, se eu tiver um potencial V1 aqui, ó, e tiver um potencial V2 aqui, a diferença de potencial V1, V2, né? Deixa eu melhorar essa letra aqui. Se eu tiver um potencial elétrico V1, certo? E aqui eu tiver um potencial elétrico V2, a diferença de potencial, né, de V1 para V2, né, que é
V1 menos V2, pode fazer a carga ir para lá, certo? E aí a gente precisa entender primeiro como que isso se dá. E para entender isso, né, eu tenho que entender o seguinte: o que, o que, que, que a força faz? Ela acelera determinada coisa, acelera um objeto, qualquer coisa assim. E a força elétrica também. Só que a força elétrica está associada ao campo elétrico. A gente falou sobre isso já, né? A força elétrica ela depende do campo elétrico. Então, se eu conseguisse criar um campo elétrico uniforme, no qual eu pudesse isolar o efeito do campo elétrico sobre determinadas cargas, talvez eu conseguisse entender um pouco melhor sobre como a força elétrica trabalha, né? Então, eu vou pensar assim: eu vou criar duas superfícies. Então, eu vou fazer o seguinte: vou tentar criar um campo elétrico, né? Um campo elétrico uniforme. E aí esse campo elétrico uniforme, né? Ele vai ser assim, ó, eu vou pegar duas placas carregadas. O que são placas carregadas? São placas com desequilíbrios de partículas, prótons e elétrons, lembra disso? A gente falou disso lá em introdução à eletricidade, né? Então eu pego duas placas carregadas, peguei duas placas aqui carregadas, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essas placas carregadas e vou simbolizar que uma é mais e a outra é menos, mas na verdade é porque o potencial da placa A é maior que o potencial da placa B. Ou seja, eu estou dizendo que o potencial elétrico da placa A é maior que o potencial elétrico da placa B. Então elas não necessariamente são positivas e negativas, né? Elas são apenas placas de potenciais diferentes, como se fossem desníveis de uma rampa. Tá? A gente ainda não entendeu direito o que é potencial, vamos chegar lá, mas pensa que os potenciais são diferentes. E como é que eu identifico que esses potenciais são diferentes? É porque eu identifico que quando eu largo, né, uma carga, aqui tem um campo. Por que eu sei que aqui tem um campo? Porque eu sei, né? Lembra disso? Que cargas positivas geram campos de afastamento e cargas negativas geram campos de aproximação. Então, essas linhas que aparecem aqui no meio são as linhas de campo, que completa a teoria que a gente falou antes, né? Então, aqui no meio eu terei linhas de campo. Essas linhas de campo orientam o campo elétrico, como a gente viu. Né? Então, repare, esse assunto ele é difícil não só porque ele já é difícil em si, mas é porque ele depende de coisas anteriores que precisam estar fundamentadas na sua cabeça. Então, ó, se essa placa está carregada e essa também, essa aqui tem um potencial maior que essa, significa que a gente vai estabelecer linhas de campo que vão dar positiva, entre aspas, negativa. As duas podem ser positivas, certo? Mas sendo positivas, né, elas gerariam placas aqui, né? Só que acontece que elas não são positivas, elas têm cargas que geram potenciais diferentes, fazendo com que as linhas de campo se orientem num sentido, né? Lembra que lá a gente falou sobre uma única partícula, não sobre um objeto carregado. E aqui a gente está falando de um objeto, não de uma partícula. Tá? Então a gente vai aceitar isso por enquanto. E aí, o que vai acontecer, né? Eu sei que se essas placas têm uma distância d entre elas, né? Se essas placas têm uma distância d entre elas, alguém colocado aqui no meio, né? Teria, se eu largo agora sim, uma partícula carregada aqui, ela vai tender a se mover ou para lá ou permanecer no lugar. Vamos supor que ela seja positiva, né? Vamos supor que essa partícula seja positiva. Então, ela vai tender a vir para cá. Por quê? Porque eu sei que F é igual a Q vezes E. Se a carga é positiva, a força e o campo têm o mesmo sentido, então a força elétrica que atua sobre essa carga vai direcionar ela para lá, certo? Mas, ao mesmo tempo, força, né, trabalho, ao mesmo tempo, né, o trabalho para levar de A até B, né,
é igual a força vezes a distância. Isso é um con- conceito que envolve, né, o conceito de trabalho mecânico, que eu preciso que você tenha mais ou menos na sua cabeça. Então, eu vou imaginar que você já viu alguma vez, tá? Eu vou só citar essa ideia. Então, se eu sei que trabalho é força vezes distância, né? E que força é Q vezes E, então eu vou ficar com algo assim, vou juntar as duas, né? Vou juntar as duas e vou ter trabalho é igual a Q vezes E, que é a minha força, vezes D. Onde D é a distância percorrida pela carga da placa A até a placa B. E aí, se eu chegar aqui e escrever W sobre Q, eu vou ter isso como sendo ED. E aí agora, né, eu vou definir para você o que é o potencial, ou melhor, o que é a diferença de potencial. A diferença de potencial, ela é a razão entre o trabalho da força elétrica e a carga que foi movida. Então, isso que está do lado esquerdo é o que a gente chama de DDP, ou diferença de potencial entre os pontos A e B. Ou seja, vai ser E vezes D, ou o AB vai ser W sobre Q. Tá? Então, tenham isso em mente, né? Diferença de potencial elétrico, né, em um campo, né, uniforme vai ser E vezes D. Ou seja, vai ser o valor do campo vezes a distância entre os pontos que geram esse campo. Ok? Então, no caso aqui são placas carregadas. Ou vai ser o trabalho da força elétrica, W, dividido por Q. Isso é uma definição, né? O trabalho da força elétrica é a força elétrica vezes a distância. Ponto. Isso é trabalho. Mas o trabalho da força elétrica dividido pela carga, ou seja, o quanto de trabalho eu tenho que ter, o quanto de energia eu tenho que ter para mover uma carga, é o que a gente chama de diferença de potência elétrica. Então, por isso que o potencial elétrico, ele é a potência, é a chance, é a quantidade que você tem, ou digamos que a capacidade que você tem de mover uma carga. Por quê? Porque é o trabalho para mover essa carga dividido por ela. É uma relação entre o trabalho usado e o valor da carga. Quanto maior o valor da carga, certo? Menos potencial eu preciso para mover. Quanto maior é o trabalho que eu tenho para mover, maior é a diferença de potencial, tá? Isso é bem difícil de trabalhar, né? Porque a pessoa precisa entender essa ideia. E aí, né, existem outras coisas aqui que são complicadas, né? A diferença de potencial é definida dessa maneira. Então, se eu tiver duas placas carregadas, tiver a distância, tiver o campo, ok, vai ser fácil, né? Então, vou dar um exemplo aqui, que isso aí aparece às vezes na EA e aparece em outros. E é bem fácil, é só aplicar, não preciso me preocupar. Ou seja, vou dar um exemplo trivial aqui, né? Se você tem que, né, exemplo, ó, duas placas estão, oh, estão, escrevi errado, estão separadas, né, de uma distância de igual a, eu vou botar 50 centímetros, tá? O campo, duas placas paralelas, tá? Eu só economizei aqui. O campo entre elas, o campo entre elas é uniforme e mede é igual
Aí, vou botar aqui um valor qualquer. 2 vezes 10 a quinta Newton Coulomb. Aí, ó, calcule a diferença UAB, tá? Onde A e B são as placas. Pronto, só para a gente entender aqui a ideia. U igual a ED, né? Então, UAB igual a ED, só substituir. Então, vai ficar UAB igual a E vezes D. Ou seja, direto aqui você vai ter 2 vezes 10 a quinta vezes a distância, 50. Só tem que lembrar de passar para metros, 50 sobre 100. Né? Aí você pode dar uma simplificada. Ó. Aqui você vai ter 5 aqui, 5 por 10. 2 vezes 5, 10. Ou 2 vezes 50, 100. Então esse cara vai simplificar com esse outro 10. Então nossa diferença de potencial, o AB vai ser 1,0 vezes 10 a quinta. E aí, né, lembrar que o que é a diferença de potencial? É o campo vezes a distância. O campo, ele é Newton por Coulomb, né, por metro. Você pode escrever assim. Isso já está ok. Newton metro por Coulomb. Isso já é a diferença de potencial. Mas essa unidade se chama volt. É o V. Aquele mesmo V do volt que você conhece do campo do circuito elétrico. Então, isso aqui é volt. Tá? Volt, que é a unidade de diferença de potencial. Ou você pode pensar aqui em Joule por Coulomb. Tá? Olha aqui, Joule por Coulomb. Ó, Joule é o trabalho que carga Coulomb. Joule por Coulomb. Então, aqui, Joule por Coulomb. Normalmente eles colocam Joule por Coulomb. Ou Volt. Tá no mesmo. Tá no mesmo, tá? Então, assim, eu entendo a dificuldade do aluno e de ensinar isso, porque a gente está num momento em que você tem pouca ferramenta e muita coisa para absorver. Então, mas é importante falar sobre isso. Então, primeiro eu criei a noção de que o potencial elétrico ele é a capacidade de mover cargas. Associei a isso a desníveis em rampas. Depois eu mostrei a você que a força elétrica e o trabalho da força elétrica se conectam dessa maneira aqui, onde você tem isso num campo elétrico uniforme. É claro que depois eu vou consertar isso, não vai precisar do campo uniforme, certo? Então eu tenho isso aqui, ok. E aí eu defini W por quê como sendo U. Então é isso, basicamente. Bom, muito bem. Então, toda vez que você tiver campo elétrico, isso vai acontecer, né? Porque o campo elétrico ele é gerado por uma carga e se essa carga é capaz de gerar campo elétrico, é capaz de mover outra carga. O que significa que colocando outra carga perto, essa carga pode se mover espontaneamente. Bom, então, olhando dessa maneira, pensa aqui comigo, né? Vamos voltar nessa fórmula aqui, ó. Agora que eu sei que ED é U, ou que U é W sobre Q, eu posso dizer, não, então, o que a gente já sabe? Então, eu já sei que U, né, é W sobre Q. Então, já sei que W é Q vezes U. E U, na verdade, é o A menos o B. Então, é Q vezes o A menos o B, tá? O que significa que quando eu tenho, né? Por que eu fiz isso? Tá. Então vamos pegar isso aqui e colocar aqui numa observação importante. Observação 1. Se o A é maior do que o B, né, se a diferença é positiva, então o que vai acontecer? Então, se o A é maior que o B, né, se esse cara é maior que esse, W é positivo. Aí eu vou colocar entre parênteses, motor. O que significa isso? Significa que a carga se move espontaneamente. Certo?
A carga se move espontaneamente. Então, se o potencial em A, que é de onde eu estou partindo, é maior que. Porque isso aqui eu estou falando de uma carga que vai de A para B. De A para B. Então, ela indo para um potencial menor. Então, se a carga é positiva, ó, se a carga é positiva e eu estou indo de um potencial menor para um potencial maior, o trabalho sendo motor significa que cargas positivas procuram regiões de menor potencial. Então, ó, cargas positivas procuram regiões de menor potencial. Isso está correto, porque a gente viu aqui em cima isso. Ó, olha aqui, ó. Cargas positivas procuram regiões de menor potencial. Então, do lado esquerdo aqui, ó, do lado esquerdo eu tenho maior potencial. E do lado direito eu tenho menor potencial, como eu te falei, né? As linhas estão orientadas nesse sentido. Ok. Se agora for ao contrário, né? 2, 2. Se o A for menor que o B, então o trabalho passa a ser negativo e aí ele é resistivo. E aí, ou você tem que forçar a carga positiva para ela ir para uma região de potencial maior, ou então, se a carga for negativa, ela vai espontaneamente. Então, por quê? Porque uma carga negativa faria isso aqui ficar negativo, com isso aqui negativo, trabalha positivo. Então, cargas com sinal de menos vão para regiões de maior potencial. Ou seja, é como se eu colocasse a bolinha na base da rampa e ela subisse. O que não acontece, porque a bolinha tem massa positiva e não massa negativa. Mas a carga pode ter carga negativa. Então, em termos de carga elétrica, né, se eu tenho uma carga negativa, ela pode procurar espontaneamente. Então, ó, você tem uma carga aqui que é negativa. Essa carga, deixa eu melhorar esse desenho aqui que está muito ruim, né? Uma carga negativa. Não sei como é que eu posso fazer aqui, eu vou fazer vermelho mesmo. Ó, uma carga negativa, ela vai procurar, ó, regiões de maior potencial. Então, aqui eu tenho o potencial UA, aqui eu tenho o potencial UB, ela vai procurar espontaneamente o B se o B for maior do que o A. Se o B for igual ao A, ela não vai fazer nada, vai ficar parada. Mas se o B for maior do que o A, ela vai tranquilamente para lá. Você larga, ela vai, certo? Por quê? Porque é isso que vai. Porque como o trabalho de A para B depende do valor da carga vezes o A menos o B, e esse valor aqui, ó, é negativo, que é negativo, para esse aqui ficar positivo, esse tem que ser negativo. E se o A menos o B é negativo, então é porque o A é menor do que o B, que é o que está escrito aqui em cima, só que é o contrário, né? O B maior que o A, tá? Bom, então, depois de toda essa discussão quase que filosófica, a gente pode entender o seguinte: cargas geram potencial, tá? Eu vou colocar aqui algumas observações. Cargas geram campo. Beleza. Cargas geram campo. Consequentemente, dois, produzindo regiões, regiões de potenciais
potenciais diferentes. Ok, show de bola. Né? Agora, como que esses potenciais se comportam? Ótima pergunta. Vamos pegar aqui, ó, carga positiva. Carga positiva, como que ela se comporta? Ela gera campos de afastamento. Campos de afastamento. Se ela gera campos de afastamento, uma outra carga, né, positiva colocada aqui vai tender a se afastar. Se ela tende a se afastar, é porque os potenciais distantes são menores. Porque cargas positivas tendem a ir para regiões de menor potencial. Então, se eu pegar, né, se eu pegar um ponto A aqui, A, e um ponto B aqui, eu sei que o potencial em A é maior que o potencial em B. Agora vamos fazer o contrário, vamos pegar uma carga negativa. Cargas negativas também geram campos. Campos esses agora que são de aproximação. Isso a gente viu lá em introdução, né, à eletrostática, né? Então, ó, campos agora de aproximação. Se eu pegar outra carga negativa, né, essa carga negativa tende a se afastar, tende a ir para regiões de quê? De maior potencial. Concorda? Porque ela vai para regiões de maior potencial. Então, ó, eu sei que se eu pegar um ponto A aqui e um ponto B aqui, né, o potencial em B, porque se eu largar uma carga negativa aqui, ó, ela vai tender a se afastar, ou seja, ir na direção de maior potencial. O potencial de B é maior que o potencial de A, né? Significando que, né, andando, olha só essa consequência. Isso aqui é ouro, vai achar aí quase lugar nenhum. Andando na direção da linha de campo, o potencial diminui. Olha só. Andando na direção da linha de campo, o potencial diminui, ó. Ó, aqui, ó. O potencial em A é maior que o potencial em B. Aqui, ó, andando na direção da linha de campo, o potencial diminui, porque o potencial em B é maior que o potencial em A. Então, no sentido da linha de campo, o sempre potencial sempre diminui. Beleza? Então guarda essa informação que ela é útil pra caramba. Bom, mas aí diminui como? Essa pergunta é uma pergunta importante. Diminui como? É o que a gente vai ver agora. E três, eu consigo calcular o potencial gerado por uma carga. Ó, o potencial gerado por uma carga vale, olha isso. Potencial gerado por uma carga vale U igual a K vezes Q sobre D, sem módulo. Então eu já vou botar logo aqui, ó, sendo escalar e Q
não está em módulo. Então, você pode ter potenciais negativos. Então, eu consigo gerar um potencial zero, eu consigo gerar um potencial nulo. Aí, zero e nulo é a mesma coisa. Eu consigo gerar um potencial positivo, um potencial negativo. Vai depender do valor da carga Q. Então, um exemplo de pergunta que pode aparecer para você. Ó, exemplo. Deixa eu soltar isso aqui. Exemplo. Uma carga Q igual a 3 vezes 10 a menos 6 Coulomb é colocada a 9 metros de um ponto P. Calcule o P. Potencial no ponto P, tá? Aí você vai usar essa fórmula. O P vai ser igual K, 9 vezes 10 a nona, aquele mesmo K de sempre. K, esse K aqui, ó, constante eletrostática. K igual a 9 vezes 10 a 9 vezes 10. Caramba, o negócio aqui não riscou. 9 vezes 10 a nona, Newton, metro quadrado por Coulomb ao quadrado. 9 vezes 10 a nona, vezes 3 vezes 10 a menos 6, sobre D. Quem é D? 9 metros. Já usei o 9 de propósito, né? Para a gente simplificar. Ó. Simplificou, simplificou. 3 vezes 10 a sexta volt. Ou joule por Coulomb. Certo? Então, esse é o potencial no ponto P. Se eu tiver mais cargas, é só somar. Bota duas cargas, calcula o potencial que cada uma gera, soma, eu vou ter o potencial resultante. Certo? Agora, é óbvio que você pode calcular, por exemplo, ou melhor dizendo, é óbvio que você consegue gerar, por exemplo, é o que a gente chama de superfícies, né? Superfícies superfícies equipotenciais. Porque essas superfícies equipotenciais, o que que elas têm? Equipotencias? Não, equipotenciais. Pensei que eu estava botando o I a menos. Elas têm o mesmo potencial. Então, por exemplo, ó, se você pega, olha só, que agora a ideia como faz sentido. Se você pega, ó, se você pega uma carga, essa carga é positiva, e você coloca, né, linhas de campo, ó, assim, em volta dela, saindo, né, porque as linhas de campo são saindo. Repare que existem esferas, eu vou botar círculos, mas entenda que é uma esfera, né, em volta toda, cujo potencial elétrico é o mesmo. Eita, parecendo um ovo, né? Você vai ter seu... Dá para entender, né? Por quê? Porque supondo que é um círculo perfeito, que não é, obviamente, meu desenho está horroroso, mas supondo que se é um círculo perfeito, esses campos são de afastamento. Cada um desses pontos aqui, ó, estaria à mesma distância da carga, portanto, com o mesmo potencial. Então, se eu, olha só que interessante, se eu pegar uma carga, tirar desse ponto P aqui, desse ponto P, fizer isso, dessa volta toda e levar para cá, se eu fizer isso aqui tudo, né? Qual vai ser o trabalho? Então, eu vou levar do ponto P para o ponto Q. Qual vai ser o trabalho? Qual vai ser o trabalho da força para levar essa carga do ponto P ao ponto Q? Zero.
porque isso vai ser Q, que é a carga, né? Estou pensando numa carga Q, vezes o P menos o Q. Só que como o P e o Q são iguais, por que que são iguais? Porque dependem apenas de quem? Do valor da carga que está gerando, ó, do valor da carga e da distância. Então, se essa distância aqui, ó, se essa distância aqui, ela é igual a essa distância aqui, porque isso aqui é o raio do círculo e isso aqui também, então o P é igual ao quê? Ou seja, isso aqui, ó, é igual a zero, porque o P menos o Q vai ter que dar zero. Então, não há trabalho para mover de uma superfície equipotencial para outra, certo? Então, superfícies equipotenciais são extremamente importantes. E tem mais, elas sempre são perpendiculares, ou melhor ainda, ortogonais, né? No ponto onde você está calculando. Então, por exemplo, se eu pego o vetor aqui, ó, o vetor campo elétrico, esse vetor campo elétrico ele vai ser perpendicular à superfície equipotencial. Então já sei que eu tenho círculos concêntricos. No nosso caso aqui, ó, olha aqui, ó, volta aqui no começo, ó. Aqui eu vou ter superfícies equipotenciais, ó. Ó, cada uma dessas linhas verticais é uma superfície equipotencial. Por quê? Porque se U é igual a ED, se eu mantiver uma distância fixa, se eu calcular aqui um D', ó, o potencial aqui, aqui, aqui e aqui vai ser o mesmo. Vai ser ED'. Se eu botar aqui um D, duas linhas, aqui, aqui, aqui e aqui, eu vou ter o mesmo potencial. E isso aqui, ó, é perpendicular. Porque para cá eu tenho o vetor campo elétrico, certo? E ele tem que ser perpendicular à superfície equipotencial. Então isso facilita muito o estudo, porque assim, se eu souber o que é uma superfície equipotencial, eu consigo calcular qual é o trabalho para mover uma carga de um ponto a outro. Basta que ele me diga, né? E outra, normalmente eles fazem problemas assim, que é a última coisa que eu vou falar hoje, né? Você tem, vou dar um exemplo, ó. Você tem isso aqui, ó, exemplo. Vamos dar um exemplo que eu acho que isso ilustra bastante. Ó, uma carga, olha só, uma carga que é posta em um ponto A, conforme, aí eu vou botar aqui embaixo, conforme figura. Então, o que que você tem aqui, ó? Você tem aqui, ó, um ponto A, você tem aqui uma carga Q, e aí eu vou te dizer assim, ó, que esse cara tá aqui, ó, a 3 metros, e tem um outro ponto aqui, ó, a 9 metros. Esse aqui é um ponto P, esse aqui é um ponto Q. Aí a minha pergunta é, qual é o valor do trabalho de P para Q para mover uma carga de... Eu vou botar... vamos botar 10 a menos 6 coulombs. Então tem uma carga aqui, ó. Essa carga, Q', ela vale 10 a menos 6 coulomb. E eu quero tirar ela daqui e quero mover ela até aqui. Aí a minha pergunta é, qual é esse trabalho? Então o que que eu tenho que fazer? Calcular o potencial em P e o potencial em Q. E fazer WPQ igual ao valor da carga Q', o P menos o Q. Q' eu sei quem é. Q', né, vai ser 10 a menos 6. Potencial no ponto P, quem é? É K, K vezes Q, que é a carga que está gerando, certo? Vou dar o valor da carga Q. O valor da carga Q pode ser
Pode ser o mesmo valor, vamos dar 10 a menos 6 também. Pronto. O valor da carga aqui é 10 a menos 6. Então, K vezes 10 a menos 6 sobre a distância, 3. Menos da outra, K vezes K vezes a outra K, é isso? K vezes Q, 10 a menos 6. Eu perdi o que eu ia falar. K vezes 10 a menos 6 sobre 9. Então, repare que o K vezes. É porque eu pensei num negócio aqui importante que eu tenho que falar, não posso esquecer. K vezes Q, ó. Aqui, ó. K vezes Q sobre D, né? Só o D que muda. Então, o K vezes 10 a menos 6 mantém. Então, aqui, ó, olha só que interessante. Eu vou ficar com 10 a menos 6. O K vezes 10 a menos 6 vai vir para frente. Então, eu vou ficar com 10 a menos 6 vezes K, que é 9 vezes 10 a nona, certo? Vezes 10 a menos 6 de novo. Isso tudo vezes 1/3 menos 1/9. 1/3 são 3 nonos. 3 nonos, né? 1/3 aqui são 3 nonos. 3 nonos menos 1/9, 2 nonos. Acredite, essa conta vai dar 2 nonos. Não se preocupa com a conta, não. Se preocupa só com a ideia. Aqui, ó. Esse cara vai embora com esse. Aqui eu fiquei com esse 2. Aqui é 9 e aqui é menos 12. Então ficou 2 vezes 10 menos 12 mais 9, né? Ó, 2 vezes 10 a menos 3 joule. Então, o trabalho para levar de P para Q, 2 vezes 10. E aí, será que isso está condizente com a realidade? Né? Será que realmente o trabalho é positivo? E sim, porque olha aqui, essa é uma carga positiva. Essa também é uma carga positiva. Ela está se afastando, é uma carga positiva se afastando de outra carga positiva. Ela vai espontaneamente, ela procura regiões de menor potencial, que são regiões mais afastadas, né, da carga A. Olha aqui, ó. Repare, ó. Se eu desenhar aqui uma linha, que é uma superfície equipotencial, né, ela vai passar aqui, ó, dando a volta, né, de alguma maneira assim, ó, envolvendo A. E a outra, que está mais distante, vai fazer isso. Então, se ela, né, seguir direto, né, ela está indo para uma região de menor potencial. Então, faz sentido que o trabalho seja positivo, certo? E aí, né, repare que isso não depende da trajetória. Não depende. Então, ó, o trabalho não depende da trajetória. Vou botar aqui, ó. O trabalho, esse trabalho com letra maiúscula porque é uma grandeza física. O trabalho não dependerá, tá? Não dependerá da trajetória. Isso é importante. Você vai entender isso quando a gente falar do trabalho do peso, né? Não dependerá da trajetória. E o que eu ia falar, que eu falei que não podia esquecer, é que esse fato aqui, ó, né, que a gente calculou envolvendo K sobre D, né, ele tem raízes também aqui, ó, isso aqui, né, porque aqui, repare, ó, U não é igual a ED, volta aqui, ó, U não é igual a ED, então vamos voltar aqui embaixo, ó, só para eu completar essa lacuna, né. Se não depende da trajetória, então eu posso considerar constante ou não, porque não depende da trajetória. Aqui o campo não é constante. Tá vendo? O campo aqui não é constante. O campo aqui no ponto P, ele é diferente do campo no ponto Q. Mas o trabalho não considera isso. Ele não considera a trajetória, só considera o potencial em cada ponto gerado envolvendo a carga, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso considerar como constante, fazer U igual a ED, ou seja, eu posso gerar um campo constante que tem as mesmas características, e aí U vai ser igual ao quê? E, que é K, Q sobre D ao quadrado, vezes D. E aí esse D simplifica, ó. Simplificou, simplificou. U é igual a K vezes Q sobre D, que é justamente o que a gente encontrou. Então, assim, mais para frente, dá para chegar a uma justificativa ainda melhor quando a gente falar sobre energia potencial. Tá? Eu não vou falar sobre isso agora, só queria que você entendesse o que é potencial elétrico. Tá? Porque eu acho que isso é muito importante.
Beleza? Bom, então conseguimos aqui com um certo esforço. Esse é um assunto que requer um esforço grande para entender, para aceitar certas coisas, né? Falar um pouco sobre o potencial gerado por cargas. Eu comecei falando do né, como o campo elétrico uniforme se relaciona com isso, definir a grandeza, isso aqui é uma definição, tá? Então aqui, ó, vou botar aqui embaixo para você não esquecer, ó. Isso aqui é uma definição, ó. Definição. Então eu defini, certo? Dessa forma para você poder usar. Então eu defini, aí te dei um exemplo. A partir desse exemplo, a gente seguiu. Eu falei um pouco sobre a ideia de como as cargas se movem, né? Então, cargas positivas sempre vão procurar espontaneamente menor potencial. Cargas negativas sempre vão procurar maior potencial, né? Ou seja, se você forçar ela para um valor de maior potencial, aliás, se forçar para um menor potencial, ela vai resistir, gerando um trabalho resistivo, foi isso que eu falei. Depois a gente falou sobre as consequências do que a gente estava falando. A gente concluiu que carga gera um campo, esses campos geram regiões de potenciais diferentes, mas dentro dessas regiões, né, a gente sabe que percorrendo uma linha de campo, isso é importante pra caramba, isso cai toda hora, volta e meia aparece uma pergunta dessa. Então guarda essa informação aqui, ó. Guarda essa informação. No sentido da linha de campo, o potencial elétrico sempre diminui, não importa, não importa, sempre vai diminuir, tá? E o potencial gerado por uma carga vale kq sobre d. E aí a carga não está em módulo, pode ser positivo ou negativo, tá? Aí depois a gente fez um exemplo e eu falei sobre as superfícies equipotenciais. Lembrando que os vetores elétricos, vetores de campo elétrico, sempre são perpendiculares a essa superfície. Aí dei um exemplo, mostrei que se você transportar uma carga de um ponto a outro de uma superfície equipotencial, ele vale zero, tá? Ou seja, volta e meia eles colocam aí na EA, bota um negócio super complicado, tipo isso que eu acabei de fazer, ó, você tirar, porque se você não souber isso, você se perde. Você vai tirar uma carga daqui, com uma trajetória totalmente fora do circuito, e traz para cá, e aí ele quer saber qual é o trabalho. Quer dizer, você não tem distância, não tem nada. Nesse caso é zero, porque os potenciais nos dois pontos são iguais, superfície equipotencial. Aí aqui eu dei um exemplo, né, mostrando como você pode calcular aí o trabalho para levar uma carga de um ponto P a um ponto Q, tendo potenciais diferentes. Ele não vai depender da trajetória, como a gente falou, e você pode fazer isso aqui que eu fiz, eu só poupei você das contas, né? Mas o resto é fazer conta. Se você desenvolver aqui dentro, vai dar certo também, tá? Só confiar aí que vai dar certo. Aqui, ó, eu calculei o trabalho, vi que ele é um trabalho positivo, e se ele é um trabalho positivo, ele é um trabalho motor. E aí eu falei para você, vamos conferir. A gente conferiu e viu que realmente tem que ser um trabalho motor. Por quê? Se eu tenho uma carga positiva e outra carga positiva, ela tem que procurar regiões de menor potencial. E foi isso que ela fez. Procurou espontaneamente, o trabalho é motor, não é um trabalho resistivo. E aí no final aqui eu só mostrei que era possível obter essa relação pensando, já que não depende da trajetória, num campo uniforme que tem as mesmas características. E aí eu posso percorrer qualquer trajetória, U é igual a KQ sobre D. E aí resolve o problema. Lembrando que eu não falei de condutores esféricos, capacitância eletrostática e nem potencial eletrostático de um condutor carregado, porque isso depende de outras coisas que eu ainda não tenho ferramenta para falar. Mas no futuro a gente vai voltar a falar sobre isso, tá bom? Então, fechamos o terceiro bloco de hoje, falando sobre potencial elétrico. Eu vou encerrar aqui a aula, encerrando a gravação. Espero que isso tenha ajudado você de alguma maneira. Eu sei que esse é um assunto complicado, mas eu não tenho muito como amenizar a situação, né, nesse cenário, não, tá? Fiz o que eu pude, mas realmente é um assunto extremamente complicado. Até a próxima aí para vocês. Vou só encerrar aqui a gravação e é isso.